Pessoal, vamos retomar os nossos vídeos. Agora eu vou falar para vocês sobre taxas de juros equivalentes, tá? O que é uma taxa de juros equivalente e como usar o Excel para determinar essas taxas equivalentes. Bom, inicialmente, vamos dar uma recordada lá da teoria e do nosso vídeo 2. Para quem tiver dúvidas, o vídeo 2 tá à disposição para a gente poder trabalhar. Para que a gente entenda exatamente o que é uma taxa equivalente, né? E lá no vídeo 2 a gente determinou essas expressões aqui, ou seja, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Em juros compostos, para eu poder fazer para encontrar uma taxa equivalente, ou seja, encontrar uma taxa mensal que seja equivalente a uma taxa anual, eu tenho que usar essa expressão. Eu não posso simplesmente multiplicar por 12, dividir por 12, porque eu estou falando de taxas de juros compostos. Então, eu tenho que utilizar essas expressões que ali colocadas. Lembrando que sempre eu tenho aqui do lado esquerdo, normalmente, as taxas maiores, né? Uma taxa maior, por exemplo, anual em relação a mensal. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12. Observe que 12 é equivalente a 12 meses que cabem dentro do ano. No caso aqui, eu estou convertendo uma taxa anual em uma taxa trimestral, são 4 trimestres dentro do ano. Ou seja, é fácil de você encontrar mnemonicamente essas expressões, as relações dela, né? Lembrando que no mês a gente está considerando que um mês tem 30 dias, então 1 mais taxa mensal é igual a 1 mais a taxa diária elevado a 30, certo? E assim sucessivamente. Então o que a gente gostaria de saber é como, ao invés de utilizar essas expressões algébricas que estão aqui, né, utilizar o Excel. Na verdade, não dá para fazer isso, né? Eu tenho que utilizar a expressão algébrica e essa expressão algébrica vai ter que ser reproduzida no Excel para encontrar as taxas equivalentes. Não existe função no Excel que determine taxas equivalentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma taxa anual de 36%, tá? Aqui, ao ano. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cá, isso, assim, desse jeito. E uma taxa mensal, eu gostaria de saber qual é a taxa mensal equivalente a 36% ao ano. Já que não dá para dividir por 12, ou seja, equivalente a 3%, isso não funciona, eu tenho que utilizar essa função aqui. Então eu teria que substituir o 36% e determinar, né? Então, para que a gente possa fazer isso, eu tenho que reproduzir esse cálculo no Excel, né? Só para a gente poder facilitar, observe aqui embaixo que é a mesma expressão lá de cima, 1 mais IA é igual a 1 mais IM elevado a 12. Eu simplesmente passei esse 12 para o outro lado aqui, né? Fica 1 sobre 12, né? Raiz de 12. E ficou 1 mais IM desse lado. Então, ao isolar IM, fica 1 mais IA elevado a 12, totalmente, menos 1. Aí, nesse caso, eu tenho aquela possibilidade de determinar IM usando o cálculo algébrico. Então, é exatamente isso que eu vou reproduzir aqui no Excel. Observe como é que eu vou fazer. Né? Igual, observe aqui, é 1 mais IA. Então, eu vou colocar, abre parênteses, 1 mais a taxa anual é 36, certo? Fecho o parênteses, eu vou elevar a 1 sobre 12. Para elevar, eu tenho que fazer um shift, ou seja, maiúsculo, e o sinal circunflexo, né, como está ali colocado. E dou uma barra de espaço, ele vira esse sinal de elevado, vamos dizer assim. É assim que eu faço elevado alguma coisa no Excel. Então, shift, sinal circunflexo, e uma barra de espaço. Ele se torna esse sinal circunflexo que está ali, indicando elevado. Eu tenho que elevar a 1 sobre 12. Então, eu tenho que utilizar, mais uma vez, o parênteses. 1 sobre 12. Então, 1 mais 36%, como está aqui colocado, elevado a 1 sobre 12. Está aqui colocado. Fecho o parênteses. E agora, subtraio 1. Eu posso diretamente colocar, não preciso colocar parênteses nenhum, porque ele primeiro vai fazer essa operação pela hierarquia das operações. Essa aqui de potenciação vai ser efetuada antes e depois da subtração, é exatamente a sequência que eu quero. Ao fazer isso, eu obtenho o valor de 3%. Opa, mas não era 3%? Não, dá uma olhadinha. Opa, 2,60. Dá para aumentar o número de casas aqui para você ver. Ó, 2,5954% ao mês. Essa taxa de juros é a taxa de juros equivalente
a 36% ao ano. 2,59 ou 2,60 praticamente por cento ao mês é equivalente a 36% ao ano e não 3%, como a gente tinha imaginado ou pensado, né? Então essa seria uma maneira de fazer a equivalência de taxas. Novamente, só para você ter a noção, olha, 1 mais a taxa anual, 1 mais 36%, olha, 1 mais a taxa anual aqui embaixo, aqui colocado, elevado, que é o acito circunflexo, certo? A 1 sobre 12, elevado a 1 dividido por 12. Fecha o parênteses, menos 1. Executo isso, vai dar 2,59548%. É facinho de fazer, só que tem que seguir a sequência certinho e utilizar a expressão algébrica. Vou fazer a mesma coisa agora, supondo que eu tenho uma taxa mensal de 3% ao mês e eu quero saber qual é a taxa anual correspondente. Tá? Como eu sei que não é 36%, deve ser mais, né? Quanto é esse valor? Né? Então observe aqui, mesma coisa. Eu isolei aqui, ó, como eu tenho a primeira expressão aqui, eu retirei esse 1, passei para o lado de lá, ficou 1 IA igual a 1 mais IM elevado a 12 menos 1. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer essa operação, né? Fazendo igual, abre parênteses, 1 mais IM, 1 mais o 3%, fecha o parênteses, elevado, mais uma vez, shift, acento circunflexo, barra de espaço, e elevado a 12. Aqui não precisa fazer parênteses nenhum, é só escrever 12, e aí menos 1, como a gente tinha colocado aqui, ó. Tá? Dá um Enter, vai me dar 0.4257609. Só que ele te deu o resultado em decimal. Na realidade, você precisa o resultado em percentual. Observe a diferença. Não é 36%, e sim 42,58% ao ano. Então, nessa maneira, eu consigo, de maneira algébrica, vamos dizer assim, só que reproduzindo a expressão no Excel, determinar a equivalência de taxas. É uma maneira, vamos dizer assim, que já que não existem funções, eu posso utilizar a minha expressão algébrica sendo reproduzida aqui no Excel e eu determino e calculo da maneira que eu quiser. Tá? Então, sugiro que você reproduza, faça alterações de taxas, converta em taxa semestral, trimestral, taxa diária, utilize essas funções aqui, faça as suas experiências para que você possa ter fluência na utilização, porque você vai precisar dessas conversões de taxas, ok? Então, esse vídeo foi sobre taxas equivalentes, né? Taxa anual para mensal, mensal para anual, trimestral, semestral, da maneira como você achar necessário e quando for preciso você utilizar, você pode utilizar dessa maneira, ok? Um abraço.